Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 3 do nosso mini curso Português Modo Turbo e hoje nós iremos dar continuidade às nossas aulas e na aula 2, na aula anterior, você aprendeu perguntas básicas para dar continuidade à conversa com um brasileiro. Agora você irá aprender estruturas, frases de interação que irão te ajudar a continuar a conversa e conhecê-lo um pouco mais. Lembre-se, nós daremos continuidade a esse mini curso entre os dias 3 e 7 de março no YouTube. Nós teremos aulas ao vivo, que serão aulas que darão continuidade a esse mini curso que você está tendo agora. Tudo bem? Então vamos lá? Vamos estudar? Olha só, olha quanto conteúdo nós estudamos na aula passada. E agora nós iremos estudar frases para interação. Bom, a primeira coisa é importante você aprender a expressar opinião em português. E nós temos algumas frases que nós utilizamos para expressar opinião em português, como, por exemplo, eu acho que. Então, quando eu quero expressar opinião em português, eu posso utilizar a frase eu acho que em espanhol significa eu creio que. Eu acho que. Então, o verbo achar no português pode ter mais de um significado, ok? Nas aulas que você terá entre o dia 3 e 7 de março, terá uma aula específica sobre verbos. E nessa aula específica sobre verbos, você verá que um verbo pode ter mais de um significado. E o verbo achar pode ter dois significados. Pode ser opinar, mas também pode ser encontrar. Nesse caso, nós estamos utilizando como opinar. Então, por exemplo, eu acho o Brasil um país muito lindo. Eu acho o Brasil um país muito lindo. Eu acho que está muito caro. Eu acho que está muito caro. Eu acho que irei visitar o Brasil em novembro. Eu acho que irei visitar o Brasil em novembro. Então, eu acho que é uma estrutura utilizada para dar opinião. Beleza? Tranquilo? Mas nós também podemos utilizar o na minha opinião. Na minha opinião. Deixa eu colocar aqui abaixo que será melhor. Então, colocar aqui, ó. Na, número 2, na minha opinião. Na minha opinião. Bom, por exemplo, na minha opinião, o Brasil é um país muito lindo. É claro que entre eu acho que e na minha opinião, os brasileiros utilizam muito mais o eu acho que. Então, no seu vocabulário, você deve aprender eu acho que, porque é muito mais utilizado, ok? Na minha opinião, as frutas no Brasil são mais baratas. Olha só, na minha opinião, as frutas no Brasil são mais baratas. Mas nós também podemos utilizar o para mim. Também podemos utilizar, número 3, o para mim, que é mais simples, tá? Para mim, ok?
E veja, você não vai falar mim, não, é mim, ok? Para mim. Então, para mim, Brasil é um país muito lindo. O Brasil, para mim, o Brasil é um país muito lindo. Beleza? Tranquilo? Eu também posso falar assim, para mim, seu sorriso é encantador. Para mim, seu sorriso é encantador. Então aqui nós temos 3 estruturas básicas para expressar opinião em português. Tudo bem? Então eu posso utilizar o eu acho que, beleza? Eu acho que. Eu também posso falar na minha opinião, mas eu também posso falar o para mim. O para mim, tranquilo? Então, essas são estruturas básicas. Agora, nós iremos ver expressões utilizadas para falar sobre preferências, tá? Sobre coisas que você gosta, sobre coisas que você prefere. Então, por exemplo, deixa eu colocar aqui, expressar preferências. Expressar preferências. O mais utilizado no português é eu gosto de. Eu gosto de. Depois do verbo gostar no português, nós utilizamos a preposição de. Perfeito? Então, por exemplo, deixa eu só tirar aqui a marcação sem cores. Por exemplo, eu gosto de tomar café da manhã. Café da manhã, em português, é desayuno. Então, eu gosto de tomar café da manhã. Beleza? Tranquilo? Eu gosto de brincar com as crianças. Brincar significa jugar. Eu gosto de brincar com as crianças. Eu gosto de dormir cedo. Cedo significa temprano. Eu gosto de dormir cedo. Existem maneiras alternativas, informais, de falar eu gosto de. Eu também posso utilizar, veja, isso aqui é a maneira mais formal, tudo bem? Então, colocar aqui, formal, a maneira mais formal, a maneira mais usual de se falar. Mas, se eu quero ser um pouco mais informal com os meus amigos, eu posso utilizar, por exemplo, o verbo curtir. Curtir é uma maneira mais informal. Qual é a principal diferença entre gostar e curtir? Para o verbo curtir, nós não utilizamos preposição. Para o verbo gostar, nós utilizamos a preposição de. Por exemplo, eu curto tomar café da manhã. Então veja, é a mesma frase. O verbo muda e eu não utilizo preposição. Eu não posso falar eu curto de. Não, eu curto tomar café da manhã. Eu curto passear com meu cachorro à tarde. Eu curto passear com o meu cachorro à tarde. Tudo bem? Então, para o verbo curtir, nós não utilizamos preposição. Olha que interessante. Nós também podemos utilizar o verbo curtir no português para dizer que você gosta de uma publicação nas redes sociais. Eu também posso falar assim, ó. Ele sempre curte as minhas fotos no Instagram. Ele sempre curte as minhas fotos no Instagram, ou seja, ele sempre dá like, né? Ele sempre
curte as minhas fotos no Instagram. Eu curto as fotos dele no Facebook, ou como os brasileiros pronunciam, Facebook, tudo bem? Então, essa é a maneira informal que nós utilizamos para falar de coisas que nós gostamos. Então, eu posso utilizar eu gosto de, é muito comum, muito usual, e eu também posso utilizar o eu curto, tudo bem? Então, são duas estruturas que nós utilizamos. Eu também posso utilizar o prefiro. Também posso utilizar o prefiro. Então, prefiro, certo? Por exemplo, eu prefiro caminhar do que correr. Eu prefiro caminhar do que correr. Eu prefiro estudar português. Eu prefiro estudar português com Easy Português, por exemplo, beleza? Então, eu também posso utilizar eu prefiro, que também não utilizamos preposição. Tranquilo, pessoal? Então, está aí expressões básicas. No nosso livro, você pode ver que nós temos uma atividade onde você deve escrever coisas que você gosta, coisas que você curte. Então, entra no seu livro agora. Nós temos uma atividade onde você irá escrever coisas que você gosta e coisas que você curte. Tudo bem? Perfeito? Então, vamos praticar. E por último, nós temos estruturas que você pode utilizar quando você estiver falando de idiomas. Por exemplo, deixa eu só compartilhar aqui mais outra tela. Então, eu vou colocar aqui, ó, expressar sobre idiomas. Por exemplo, você pode falar, eu falo, deixa eu colocar aqui. Imagine que você quer dizer que você fala português. Você pode dizer assim, eu falo português. Eu falo português. Mas você pode também falar, desculpe, eu não falo português. Desculpe, eu não falo português. O verbo falar ele é, na verdade, o verbo hablar no espanhol, tá? Mas imagine que você ainda não sabe português, você está aprendendo português. Então você fala, eu estou aprendendo português. Eu estou aprendendo português. Imagine que um brasileiro está falando muito rápido com você. Você pode falar, você poderia falar mais devagar, por favor? A palavra devagar em português significa despacio. Você poderia falar mais devagar, por favor? Você também pode falar, desculpe, não consigo te entender. Não consigo te entender. Poderia repetir devagar? Os brasileiros são muito gentis. Eu tenho certeza que eles irão falar devagar para que você possa entender. Tudo bem? Então, poderia repetir devagar. E também para falar sobre o seu idioma, você pode falar, meu idioma nativo é... Aí você fala, meu idioma nativo é espanhol, meu idioma nativo é francês, meu idioma nativo é inglês, italiano, tudo bem? Então, essas são estruturas básicas para se expressar sobre o idioma, tudo bem? Pessoal, agora nós iremos para o próximo módulo. Então, olha só, entre no nosso grupo
do Telegram. Se você ainda não entrou, entre no nosso grupo do Telegram, porque lá você receberá notificações para a continuidade dessas aulas que acontecerá ao vivo no YouTube entre os dias 3 e 7 de março, tudo bem? Então entra no nosso grupo do Telegram e também nos siga no YouTube, porque lá você receberá notificações, beleza? Se cuida, te vejo agora no módulo 2. Tchau, tchau.